Oi, gente, voltamos. Nós vamos, a partir dessa aula, conhecer dois métodos iterativos para a resolução de sistemas de equações lineares. Então, muitas vezes, na aplicação de sistemas de equações lineares, em diversas áreas da engenharia, a gente tem sistemas de larga escala. Então, é necessário executar outros algoritmos, além daqueles métodos diretos que a gente aprendeu até a aula de hoje. Muitas vezes, essas matrizes elas são grandes, frequentemente 10.000 por 10.000, 50.000 por 50.000, 100.000 por 100.000. E essas matrizes também, elas muitas vezes tendem a ser esparsas, tá? Com a maioria dos coeficientes nulos. Existem dois métodos que a gente conhece como métodos iterativos, tá? Esses métodos, eles interagem entre os valores iniciais e após uma quantidade de n de execuções, você tem um valor final aproximado de resolução daquele sistema de equações lineares. No caso da nossa disciplina, a gente vai conhecer dois métodos. O método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Eles são bem parecidos, a fórmula de iteração é que difere entre os dois. Então, como é que funcionam esses métodos iterativos? Então, a gente parte de uma solução inicial, tá? E a partir dela a gente gera uma nova solução. E aí vamos repetir esse processo até que ela converja para uma solução exata. Só que a gente sabe que essa convergência para a solução exata ela nunca vai ocorrer, já que são métodos aproximados. Então nós vamos sempre convergir para uma aproximação da solução exata do sistema. Analiticamente nós teremos isso aqui. Eu parto de um vetor solução que tem x1, x2, x3, xn. Para a primeira iteração. No caso, a solução inicial, eu indico esse k aqui por 0. Após uma primeira iteração, eu tenho um novo valor de x1, x2, x3, xn para a iteração 1. Após mais uma iteração, eu tenho o valor de x1, x2, x3, xn para a iteração 2. E assim sucessivamente até a késima iteração, onde eu vou ter um valor final aproximado, x1, x2, x3 e xn. Qual é a vantagem? Menos suscetível ao acúmulo de erros de arredondamento do que o método direto, tá? E eles nem sempre vão apresentar um resultado. Esses métodos sempre apresentarão um resultado aproximado. Depende muito do número de iterações. Tá? A gente vai ver como calcular isso. Quais são os elementos desse processo iterativo, desses métodos iterativos de resolução de sistema de equações lineares? Eu tenho uma fórmula de iteração, tá? Uma condição de convergência, um critério de parada e uma solução inicial. Então, a fórmula de iteração, ela corresponde às operações matemáticas que a solução atual sofre para gerar uma nova solução. Então, operações matemáticas. O que eu vou fazer com aqueles coeficientes para gerar um novo valor de x? Tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. mxk mais c. Então, m é a matriz de iteração.
ok? Determinada pelo método. O C é uma constante. M pode não variar para alguns métodos e para outros. Se ele não variar, ele é um método estacionário. O que determina a interação é isso aqui, ó, é o K. Então, na interação, no valor inicial, eu tenho um K. O novo valor de x ele vai ser K mais 1. O próximo valor de x vai ser K mais 2. E assim sucessivamente. Condição de convergência. Então, todo método iterativo tem uma condição de convergência. Tá? A gente vai... se eu colocar esse K aqui ao extremo, né, ao infinito, eu vou encontrar a solução inicial. Mas isso aqui nunca pode ser alcançado. Né? Um sistema computacional não vai permitir que eu faça isso infinitamente. Tá? O próximo é o critério de parada. Então, eu tenho vários critérios de parada que vão definir como o sistema ele vai se comportar. Esse comportamento ele é dado por quantas iterações eu vou executar. Tá? A gente vai ver que cada método tem um critério de parada. Tá? E esses critérios de parada, eles geralmente dependem do novo valor e do valor antigo de x. Um outro critério de parada também é a questão da quantidade de iterações. Então, se eu tenho muito tempo para esperar, eu posso colocar uma quantidade grande de iterações. Se eu tenho pouco tempo para executar o algoritmo, eu posso diminuir essa quantidade e essa quantidade vai ser determinada por um K máximo, tá? Que é a quantidade de iterações que eu posso executar. Solução inicial. A solução inicial ela pode ser definida pelo método, ela pode ser definida pelo problema, ou ela pode ser zero. Você pode ter uma solução inicial, zero. Se for uma matriz 3x3, a solução inicial vai ser x1 0, x2 0, x3 0. Tá? Esse zero ele vai convergir para o resultado após uma KS, uma repetição da iteração. Tá? Então não importa muito. Se você tiver uma solução inicial mais próxima do resultado, melhor. Mas se você não tiver, você adota 0, 0, 0 e um enésimo 0 como solução inicial do teu sistema. Quais são os componentes desses métodos iterativos? Tá? Eu tenho uma transformação linear de AX igual a B em X igual a CX mais G. Lembra que a transformação linear é a transformação em um sistema linear equivalente. Tá? Ou seja, esse G e esse C, eles são formados por coeficientes da própria matriz inicial, da minha matriz A. Tá? Então, eu vou ter aqui minha matriz dos coeficientes A, vou ter o meu vetor das variáveis, que é o X, o vetor dos termos independentes, que é o B, o C, que é a matriz de interação, que é como que eu vou interagir no sistema, e o G, que é um vetor constante, tá? Que também tem componentes do meu sistema de equações. Então vamos falar do primeiro método, que tem todas essas características aqui. Tá? É o método de Gauss-Jacob. Então vamos lá. Então, para entender o método de Gauss-Jacob, a gente tem que entender o seguinte. Nós vamos ter várias aproximações, tá? Várias iterações desse algoritmo.
Nós vamos indicar a iteração por esse índice aqui, tá? Esse índice superior ao valor de x. Esse vetor x é o vetor de solução. Então, quer dizer o seguinte. Para a primeira solução, eu vou ter x1, x2, x3. E aí eu vou indicar aqui 0. Essa aqui seria a minha solução inicial. Após uma primeira iteração, eu vou ter o mesmo valor, a mesma variável, x1, mas com valor diferente, claro, x2 e x3 após a primeira iteração. Então, seria 1. Então, eu vou executar o algoritmo até a késima iteração. Tá? De um modo geral, a aproximação xk mais 1, ou seja, a próxima aproximação, ela é calculada pela seguinte fórmula. Xk mais 1, ou seja, o novo valor, ele é dado por C, vetor de iteração, matriz de iteração, produto xk, ou seja, se esse aqui é o k e o k mais 1 é o próximo, esse aqui é o valor inicial para a primeira iteração, mais o g, tá? Para o k indo de 0, 1 até n. Aqui a gente tem uma formalização do sistema, tá? Mas o que vocês precisam saber é que esse C, ele é estacionário, ele não muda, tá? E nem o G. Isso é uma coisa boa do método. A gente pode variar apenas os valores iniciais de x, computar os próximos em cima de valores estacionários de C e G, que permanecem com os mesmos valores. Que valores são esses? Vejam, o C, ele é formado por uma matriz com diagonal nula, tá? E os coeficientes desse C, ele é dado por operações em cima dos coeficientes de A. Então, esse valor eu já tenho, esse valor eu já tenho, esse valor eu já tenho. Então, todos esses valores eu já tenho da minha matriz A. Então, esse C, ele é baseado na matriz A. Então, eu não uso a matriz A na minha computação. Eu pego os valores de lá e jogo no C. O G também é estacionário. Eu vou pegar o B1, que é ter os termos independentes, e vou pegar o A11, que é da minha matriz inicial, do meu sistema de equações lineares. Vou pegar o B2, que é do meu vetor B, e o A22, que é da minha matriz A. B3 do meu B e o A33, que é da matriz A. E assim até Bn, Ann. Feito isso, eu vou fazer a primeira computação, tá? Que seria o quê? Multiplicar esse C, que eu acabei de encontrar aqui, esse C por um x inicial, menos o G, mais o G, né? Que é esse vetor aqui. Como isso aqui é fixo, a minha operação ela é direta na hora que eu estiver fazendo o algoritmo. Critério de parada. Tá. Condição de convergência. É condição suficiente para a convergência do método iterativo de Jacob que a matriz de coeficientes A seja diagonal estritamente dominante. O que isso quer dizer? Formalmente é o seguinte: o elemento da diagonal principal, o módulo dele, tá? Da minha matriz A, ele tem que ser maior do que a soma dos outros elementos. Então, quando eu digo aqui que J é diferente de I,
Então eu não tenho essa opção aí. Então eu só estou falando desse somatório dos elementos que não fazem parte da minha diagonal principal. Então basicamente aqui eu vou somar todos os elementos que estão naquela linha e a soma desses elementos tem que ser maior que a diagonal principal, tá? Que o módulo do elemento da diagonal principal. Então se eu tiver isso para todas as linhas, ela é diagonal estritamente dominante e é uma condição de convergência para o método de Gauss-Jacob. Critério de parada, tá? Pessoal, bastante atenção. Esses critérios de parada, eles são calculados a partir dos valores finais e anteriores, o valor posterior e anterior do x, tá? Então, quando eu digo assim, x e de k, eu estou querendo dizer que é o késimo, ou seja, o atual. E quando eu digo k menos 1, quer dizer que eu estou querendo dizer que é o valor anterior. Então, por exemplo, esse valor dk aqui, do késimo, ele é o maior do módulo do valor atual, x e k, menos x e k menos 1, que é o valor anterior. Na hora que a gente estiver fazendo conta, vai ficar mais simples de entender, tá? Eu só quero que vocês entendam. O k é atual e k menos 1 é o anterior. Então, eu pego o valor atual, subtraio o valor anterior, pego o módulo, acumulo esses valores, aí eu vou escolher o máximo. Esse i é cada um dos valores de x. Então, se o vetor solução ele é se a matriz é 3x3, o vetor solução é x1, x2, x3. Então, esse aqui vai ser o primeiro valor de x1. Então, vai ser x1k, que é o valor de x1 atual, menos x1k menos 1, que é o valor de x1 anterior. Aí o próximo, x2k menos x2k menos 1, ou seja, o valor atual de x2 menos o valor anterior de x2, tá? Para eu calcular o primeiro critério de parada, eu calculo esse drk aqui, que é uma distância, tá, entre essas operações. Eu vou pegar esse dk, que é o maior dessas diferenças, e dividir pela maior das diferenças. Vejam, dividir pelo maior valor atual de x, desculpa. Aqui, ó, x e k significa o quê? Valor atual de x, mas eu quero o maior deles. Então, aqui eu teria x1, x2, x3. O maior deles vai figurar na parte de baixo aqui dessa divisão. Tá? E esse valor tem que ser menor que uma tolerância, ou um erro. Então, eu tenho lá uma tolerância que é dada no problema e eu tenho que fazer a computação até esse valor de drk ser menor do que essa tolerância. A segunda condição de parada é que o K seja maior ou igual a um K máximo. Então, eu estipulo lá um K máximo. Quando esse K máximo for atingido, aí o algoritmo para e retorna meu valor de x. Vamos fazer um exemplo, tá? Então, vejam só. Tenho aqui um sistema, minha matriz A, minha matriz B, meu vetor B, né? Aqui o A, 10, 2, 3, 1, 5, 1, 2, 3, 10. E o B, 7, 8 e 6. Para eu iniciar, o que eu tenho que fazer? Calcular C e calcular G. Ok? O C, a fórmula geral dele é essa. Se fosse uma 4x4, não tem problema. Nós poderíamos calcular através da fórmula geral do C. 4x4 seria A menos A41 dividido por A44. Menos A42 dividido por A44. Menos A43 dividido por A44. Então, a gente tem uma fórmula geral para qualquer tamanho de matriz. Mas para 3x3, essa aqui é a fórmula geral. 0, 0, 0, diagonal principal, menos A21 sobre A22, menos A31 sobre A33, e assim vai. E o G, B1 sobre A11, B2 sobre A22, B3 sobre A33. Se fosse uma 4x4, fórmula geral,
4 por 4 seria B4 sobre A44. Então, eu vou fazer aqui para alguns elementos. Depois vocês vão ter que acompanhar em casa para completar toda a matriz, apesar de já ter a resposta aqui. Então, esse C vai ser igual aqui 0 menos A21. Quem é o A21? A, linha 2, coluna 1. 1 menos 1 sobre A22. Quem é o A22? Linha 2, coluna 2, 5. Menos 1 sobre 5. Então, esse seria o primeiro elemento. Vamos ver quem seria o próximo. Menos, quem é o A31? 31 é o 2. Sobre o A33, que é A33, que é o 10. Ok? Essa aqui seria a primeira coluna. E aí eu continuo. Menos A12 vai ser menos A12. A, linha 1, coluna 2, que é o 2. Dividido por A11, que é o 10. 0 da diagonal principal. Menos A32. Menos A32. Linha 3, coluna 2, que é o 3. Dividido pelo A33, que é o 10. Vamos fazer logo tudo. Menos A13, 13, que é o 3, sobre o A11, que é o 10, menos o A23, 23, que é o 1, sobre o A22, que é o 5. E 0. Então, a gente tem o nosso C, ele não muda, tá? O nosso G vai ser igual, de novo, termo independente B1, que é o 7, sobre o A11, que é o 10. B2 é o 8, sobre o A22, que é o 5. B3 é o 6, sobre o A33, que é o 10. Pronto. Essa é a primeira parte. Nós não começamos a interagir. A gente definiu o C baseado no A e o G baseado no A e no B, tá? Agora a gente vai fazer a iteração. Então, isso aqui é a minha fórmula de iteração, tá? Isso aqui faz parte da minha fórmula de iteração. Vamos ver se está certo. 0, menos 1,5, menos 1,5, ok. Menos 2 sobre 10, 0, menos 3 sobre 10, menos 3 sobre 10, menos 1 sobre 5, 0. C está certo. G, 7 sobre 10, 8 sobre 5 e 6 sobre 10. Tá ok. Então vamos lá. Então a gente vai usar esse C e vai usar esse G. Então vamos pegar aqui. Essa aqui foi a primeira parte do problema, que é o sistema. Mas o problema também tem outras entradas. O x0, que é o valor inicial, ele tem que ser 0,7 menos 1,6 e 0,6. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que x1, x2, x3. Mas qual é o valor? Lembra do K que eu falei ainda agora? Esse aqui vai ser o x1, 0. Esse aqui vai ser o x2, 1. E esse aqui vai ser o x3, 1. Ok?
E a tolerância é 0,05, ou seja, o critério de parada é que essa tolerância seja menor do que 0,05. Então vamos começar. Então eu vou fazer o produto de C, que a gente acabou de calcular anteriormente, vezes o x, que é esse x0, ou seja, o valor inicial, 0,7 menos 1,6 é 0,6, mais g, tá? Que a gente acabou de calcular aqui. Deixa eu limpar que é para a gente pegar os valores. Tá? Esse é o meu C e esse é o meu G. Vou fazer o produto de C com x0, que é o valor inicial, mais G, e eu vou ter um valor que vai ser o meu x1, ou seja, o meu valor para a primeira iteração. Para cada iteração dessa, eu vou calcular o meu critério de parada, que é o quê? Voltando lá no critério de parada, eu vou calcular um dk, que é o maior valor das diferenças, e um DRK, que é quem eu vou comparar com a minha tolerância, que no caso desse problema é 0,05, que é esse DK que eu calculei anteriormente, dividido pelo maior valor atual de x. Esse é o meu critério de parada. Então, vamos começar a fazer a conta aqui.